Vamos dar início ao conjunto de exercícios. Aplico o que aprendi da página 133 e vamos começar pelo exercício número 1, cujo enunciado é o seguinte. Observa as três primeiras figuras de uma sequência de 40 figuras que foi feita usando fósforos. Temos aqui várias questões. Vamos começar pela linha A. Quantos fósforos foram usados para construir a figura 4 e a figura 20? Nós temos aqui três figuras, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Verificamos então que a figura 1 é constituída por uma coluna, onde estão 2, 4, 6 fósforos. A figura 2 é constituída por duas colunas, onde estão 6 fósforos mais 4, 10 fósforos. E a terceira figura é constituída por 3 colunas, onde estão os 10 fósforos mais 4, ou seja, 14 fósforos. Estamos então a ver que quando passamos da figura 1 para a figura 2 são adicionados 4 fósforos. Quando passamos da figura 2 para a figura 3 adicionam-se mais 4 fósforos, o que significa que nós temos aqui uma certa regularidade. E qual é a regularidade? A regularidade é que a figura seguinte, ou seja, o termo seguinte, é igual ao termo anterior mais 4. Isto é, a figura seguinte é constituída por tantos fósforos quantos os da figura anterior, adicionados de 4. São-nos solicitadas então a quantidade de fósforos para a figura 4 e figura 20. Ora bem, para a figura 4 é fácil, basta adicionar aos 14 fósforos da figura 3, que nós temos aqui, mais 4, ou seja, 18 fósforos. Então sabemos que a figura 4 é constituída por 18 fósforos. No entanto, para calcularmos o número de fósforos da figura 20, vai-nos obrigar a percorrer esta sequência até chegar à figura 20. Isto é, temos que calcular a adição sucessiva de 4 fósforos de figura em figura, até chegarmos à figura 20, que vai ter um total de 82 fósforos. Esta, portanto, é a primeira metodologia que nós utilizamos para responder à pergunta A, e esta metodologia 1 baseia-se, no fundo, na relação entre um termo e o anterior, ou vice-versa. Contudo, o que nos interessa para situações deste género é determinar o termo geral, isto é, uma fórmula, uma expressão que nos permite relacionar o número de fósforos de uma figura com a ordem a que ela pertence. Vamos então calcular a primeira diferença, isto é, a diferença entre o número de fósforos da figura seguinte e da figura anterior. 14 menos 10 dá 4 fósforos. E entre a figura 2 e 1, ou seja, 10 fósforos menos 6, dá 4. Como nós temos uma diferença constante, significa que o termo geral da sequência será uma expressão do primeiro grau. Isto é, o gráfico será uma reta. Será do tipo A índice n é igual a vezes n mais b, onde n é a ordem da figura e A e B são coeficientes. Portanto, o que nós pretendemos conhecer é este termo geral. Temos que determinar o valor deste coeficiente A e deste coeficiente B. Ou seja, são os coeficientes associados a uma reta do tipo y igual a x mais b. Ou seja, de uma reta afim. Como sabemos, para definirmos uma reta, basta-nos conhecer dois dos seus pontos. E nós conhecemos aqui mais do que 2 pontos, conhecemos 3. Isto é, o ponto para n igual a 1, o ponto para n igual a 2 e o ponto para n igual a 3. Vamos escolher dois deles. Por exemplo, n igual a 1. Quando n igual a 1, qual é o valor de A1? É dado aqui na tabela. Quando n igual a 1, o A1 será, isto é, o número de fósforos será 6. Quando n igual a 2, o número de fósforos é 10. Substituindo então estes valores na nossa forma geral, temos que A índice 1, ou seja, 6, é igual a quê? A A vezes o n, que é 1, ordem 1, mais b. Obtemos então aqui a equação 6 é igual a A mais b. Do mesmo modo, substituindo o A índice 2 por 10 e o n por 2, vamos obter 10 igual a 2A mais b. Temos então duas equações lineares para resolver e determinar os respectivos valores de A e B. Resolvemos então uma das equações em ordem a uma variável. Vamos supor que resolvemos a primeira em ordem a A. Portanto, A mais B igual a 6, onde o A é igual a 6 menos B. E vamos substituir o valor de A na segunda equação. 10 é igual a 2 vezes o quê? Vezes A. A é igual a 6 menos B. 6 menos B mais B. Desenvolvendo esta equação, propriedade distributiva, chegamos a B igual a 2.
Sabendo que o valor de B é igual a 2, voltamos à primeira e substituímos o B por 2 e calculamos o valor de A. A é então igual a 6 menos 2, ou seja, A é igual a 4. Sabendo então que A é igual a 4 e B é igual a 2, basta substituirmos no termo geral o A por 4 e o B por 2. Vamos obter o nosso termo geral, A índice n é igual a 4 vezes n mais 2. Sabendo o termo geral, nós conseguimos saber o número de fósforos de qualquer uma das figuras de qualquer termo. Nós queríamos saber qual é o número de fósforos da figura de ordem 4 e a figura de ordem 20. Então, no primeiro caso, basta-nos substituir o n por 4. Então, A índice 4, isto é, o número de fósforos da figura 4, é igual a 4 vezes 4 mais 2, ou seja, 16 mais 2, ou seja, 18 fósforos. Foi aquilo que calculamos na primeira metodologia. Se n for igual a 20, basta-nos substituir o n por 20. Fica então 4 vezes 20 mais 2, ou seja, 82 fósforos. Como nós vemos, é bastante simples de calcular o número de fósforos de qualquer figura sem fazermos aquela sequência de cálculos que teríamos que fazer para relacionar um termo com o termo seguinte. Podemos visualizar aqui a figura de ordem 4, tem 4 colunas, não é? E a figura de ordem 20, que vai ter 20 colunas. Portanto, desenhamos aqui até a coluna 6, e entre a coluna 6 e a coluna 18 existirá um conjunto de colunas que não nos dá a largura para desenhar e, portanto, interrompemos o seu desenho. Portanto, de qualquer modo, dá para verificar que a figura de ordem n é uma figura com 20 colunas. Vamos passar à linha B, que figura foi construída com exatamente 30 fósforos. Nós temos o nosso termo geral, A índice n é igual a 4n mais 2. Se o A índice n é igual a 30 fósforos nos é dado, o que nos estão a perguntar é que se existe alguma figura que tenha 30 fósforos. Vamos resolver a nossa equação. A índice n é igual a 30, é igual a 4n mais 2. Vamos resolver em ordem a n para determinar qual é o valor de n. n, como nós sabemos, terá que ser um número inteiro, não é? Se não for inteiro, é porque não existe a figura. Então 4n mais 2 é igual a 30, de onde 4n é igual a 30 mais, no primeiro membro passa a subtrair no segundo, portanto 30 menos 2, ou seja 28, de onde n é igual a 28 a dividir por 4, porque 4 está multiplicado no primeiro membro, passa a dividir para o segundo, 28 a dividir por 4, n é igual a 7. Significa que a figura de ordem 7, que vai ter 7 colunas, é uma figura que tem 30 fósforos. Vejamos a linha C. Quantos fósforos tem a figura que está na posição n, simplifica a expressão algébrica escrita. No fundo, o que se pretende aqui é aquilo que nós resolvemos na linha A, é determinar o nosso termo geral. Já chegamos à conclusão que o nosso termo geral é A índice n é igual a 4n mais 2. No primeiro membro, A índice n é o número de fósforos da figura de ordem n, e no segundo membro é a expressão que nos permite calcular esse número de fósforos. Se nós analisarmos as figuras que nos foram dadas, a figura de ordem 1, 2 e 3, verificamos que quando passamos da figura de ordem 1 para a figura de ordem 2, o que é que nós acrescentamos? Nós acrescentamos estes fósforos, este fósforo horizontal, estes dois verticais e este horizontal. Isto é, adicionamos quantos fósforos? Adicionamos 4. 1, 2, 3, 4. Quando passamos da figura 2 para a figura 3, adicionamos mais 4, que são estes que já existiam, mais 4. 1, 2, 3, 4. 2 horizontais e 2 verticais. Se repararmos, a regularidade de adição de 4 fósforos que existe de uma figura para a figura seguinte, isto é, da figura de ordem n para a figura de ordem n mais 1, e se pensarmos na figura de ordem 1, verificamos que estes 4 fósforos são adicionados a 2 que são constantes, que é exatamente a nossa parcela que está aqui em cima. Quando nós escrevemos 4n mais 2, o 2 são os 2 fósforos iniciais. Quando passamos para a figura seguinte, adicionamos mais 4, né? Quando a figura é igual a 1, temos 2 fósforos, são estes verdes, mais 4 vezes 1 dá 4, que são os 4 a rosa. Quando passamos para a figura seguinte, temos a figura anterior mais 4, a figura anterior mais 4, mais 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Como nós vemos aqui, a parte da figura que é comum a todas as figuras da sequência são os 2 fósforos iniciais. É exatamente esta parcela mais 2. E quando passamos de uma figura de ordem n para uma figura de ordem de mais 1, o que nós fazemos é acrescentar 4 fósforos. Portanto, 1, 2, 3, 4.
são exatamente estes 4, vezes o número de ordem a que a figura vai pertencer. À linha D, alguma figura desta sequência com exatamente 121 fósforos? Explica a tua resposta. Portanto, o que nos quer dizer aqui é o seguinte: sabendo que o termo geral é A índice n igual a 4n mais 2, e se o AN é igual a 121, existe algum n inteiro que dê 121, vamos substituir os valores na nossa equação, vamos resolver. Portanto, A índice n é igual a 121, 121 vai ser igual a 4n mais 2, e vamos resolver em ordem a n. Fica então 4n mais 2 é igual a 121, de onde 4n é igual a 121 menos 2, ou seja, 119, de onde n é igual a 119 dividido por 4, ou seja, 29,75. Ora, 29,75 não é um número natural ou um número inteiro positivo. Portanto, se não é um número inteiro positivo ou um número natural, significa que não existe nenhuma figura de ordem 29,75. Existe a figura de ordem 29, existe a figura de ordem 30. 29,75 não existe. E era fácil de comprovar que não existe nenhuma figura de ordem n cujo total de fósforos seja igual a 121. E não existe porquê? Ora, reparemos, 4n é igual a 2 vezes 2n, não é? 2n é a maneira que nós temos de representar números pares. 2 vezes 2n significa que estamos a contar de 4 em 4. Se 2n é par, 2 vezes 2n, ou seja, 4n, continua a ser par. Se adicionarmos duas unidades, vamos obter um A índice n que é par. Portanto, desde que o A índice n, isto é, o número total de fósforos, não seja um número par, não existe figura que verifique essa quantidade total de fósforos. Como 121 não é um número par, significa que não existe nenhuma figura desta sequência que possua 121 fósforos. Portanto, a ordem 29,75, nós terminamos aqui, não existe. Existe a ordem anterior, que é 29, e a ordem seguinte, que é 30. Isto é, existe a figura de ordem 29 e a figura de ordem 30. A figura de ordem 29 tem 4 vezes 29 mais 2, ou seja, 118 fósforos. E a figura de ordem 30 terá 4 vezes 30, ou seja, 120 mais 2, 122 fósforos. Significa que a figura de ordem 29 terá 29 colunas e a figura de ordem 30 terá 30 colunas. Nunca poderemos ter os 121 fósforos. Ou temos 118, a figura seguinte passa a mais 4, ou seja, 122.